a todos e a todas nessa noite de hoje. Então, começando a gravar. Pessoal, antes da gente começar a gravar, vamos dar alguns avisos rápidos. Acho que a coordenação já passou para vocês que a gente vai ter alguns momentos que vai ter aquela semana de aula invertida, no qual não existe o encontro presencial, enquanto a gente estiver perdurando essa situação de aulas remotas, né? Então, a minha semana, cada professor define a sua, a minha semana é a semana que vem. Aí, o que é que eu vou fazer semana que vem? Semana que vem a minha aula não vai ser ao vivo, eu não vou gravar, porque a gente já sabe que vocês não gostam de aulas gravadas, vocês gostam da aula estilo live, né, enquanto essa modalidade online perdurar. E aí, gente, semana que vem, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar basicamente três coisas. Primeiro, eu vou... Deixa eu permitir que uma pessoa entre. Primeiramente, eu vou deixar um estudo dirigido dos três primeiros pontos. Ponto 1, 2 e 3. Aí eu vou marcar a página de cada livro para que vocês façam uma leitura. Isso é a primeira coisa que eu vou passar. A segunda coisa que eu vou passar é um exercício de um artigo. Esse exercício de artigo vocês podem entregar até o dia 1º de outubro, tá? Aí vai ser um artigo mais 10 questões, que eu não sei se eu apliquei isso quando a gente trabalhou com vocês, acho que no terceiro período. Acho que eu fiz também na época no Classroom, a gente estava usando o Classroom, né? Então, eu fiz esse exercício. É o seguinte, é um artigo, eu vou até olhar qual foi o artigo que eu passei para vocês na época, para não repetir, né? Enfim. Então, vai ser um artigo, 10 questões, vale um ponto. E aí, esse artigo tem o objetivo de complementar a carga horária, abono de faltas, daqueles alunos que estiverem pendurados por faltas, né? E soma um ponto também extra na nota da prova, né? Então, reparem que vocês têm pontos extras. Quem fizer todos, na primeira unidade, quem fizer todos os exercícios de fixação, já deixou 2, né? Quem fizer mais o exercício desse artigo que eu vou deixar semana que vem, já tem 4 pontos garantidos aí. Então, é muita coisa, né? E também vou deixar também os seminários. Aí, os seminários eu quero falar com mais detalhes. Vou ver até se eu consigo abrir aqui. Acho que dá para abrir. Pessoal, semana que vem, vocês vão poder se inscrever nos seminários. Na verdade, já está até pronto, só que aí eu vou explicar por que eu só vou liberar para que vocês visualizem semana que vem. Então, a gente tem os seminários. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Não, Édia, vocês já têm atividade do ponto 2, não? Tem atividade do ponto 2, ponto 1 e ponto 2, já. Isso, vocês estão uma semana atrasados em relação à turma da manhã, mas eu já passei a do ponto 2. Mas, de todo jeito, a do ponto 1 e a do ponto 2 vocês podem fazer até o dia 31 de agosto. Então, tem tempo para fazer essas atividades. Então, dê uma olhadinha, gente. É porque fica no Moodle, fica lá um abaixo. Aí tem lá ponto 1, aí o nome do assunto, ponto 2, o nome do assunto. As duas primeiras atividades até 31 de agosto, vocês podem entregar. Tá certo? Que hoje não dá tempo de eu começar o ponto 3, não. Aí eu não passei. Talvez eu passe, mas eu vou deixar disponível por conta do pessoal da turma da manhã, que está uma semana. Mas aí eu dou um desconto para a turma de vocês da noite, porque vocês estão vendo a atividade com uma semana depois. Mas isso é normal, gente. Cada turma tem o seu ritmo. Eu não gosto que as turmas andem necessariamente no mesmo ritmo, não, porque você tem que adaptar a turma, você tem que adaptar o conteúdo, a velocidade de passar o conteúdo para a turma. Eu tenho a preocupação de passar todo o conteúdo, né? E o conteúdo dessa disciplina é um pouquinho extenso, sem dúvida. Mas cada turma tem o seu ritmo, tranquilamente, né? Vocês começaram uma semana depois, então sem problema.
E Mauricélia, boa noite. Sim, aí eu vou mostrar para vocês agora os temas dos trabalhos, e explicar mais ou menos, mas só vai estar disponível semana que vem para vocês escolherem os grupos, tá? Eu só vou mostrar hoje já para vocês se organizando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tarará, tarará. Pronto. Caso vocês não estiverem vendo, me avisem no áudio. Essas aqui são as instruções para o seminário do ano noturno. A gente vai dividir a turma em 8 grupos. Quem vai escolher os componentes do grupo são vocês. E 4 grupos vão se apresentar na primeira unidade. E vai ser através de vídeo, né? Mesmo que a gente já esteja com aulas presenciais, porque eu quero que todos participem, seja na primeira ou na segunda unidade, né? Então, na primeira unidade, a previsão é no dia 30 de setembro para vocês entregarem esse vídeo. Essa data pode ser alterada se a coordenação colocar a prova no dia 30 de setembro. Aí vocês vão entregar até outra semana. Porque eu acredito que a coordenação, mas isso ela combina com vocês, o representante de turma dessa turma, que se eu não me engano é o Oswaldo, fique atento para a data que a coordenação, porque geralmente a coordenação pergunta para os alunos do nono e do 10º qual é a melhor data de prova, mas a prova de vocês só tem condições de ser feita nessas duas datas, ou na última semana de setembro, ou na primeira de outubro. Mesmo jeito, segunda unidade. Ou primeira semana, ou última semana de novembro, ou primeira semana de dezembro. Entenderam? Então, essas datas aqui que vocês estão vendo podem ser alteradas de acordo com a data da prova. Então, grupo 1, o assunto é monismo e dualismo. Grupo 2, controle de convencionalidade. Grupo 3, nova lei de imigração no Brasil, que é a Lei Federal 13.445/2017. E grupo 4, nacionalidade. Na segunda unidade, que a previsão é dia 25 de novembro, ou a primeira semana de dezembro, a depender de quando a coordenação marcar a prova, o grupo 5 vai ser asilo e refúgio, o grupo 6, Conselho de Segurança da ONU, o grupo 7, classificação e característica das organizações internacionais, e o grupo 8, direito diplomático. Então, são 8 grupos. Esses grupos, gente, tem que ter no mínimo 7 e no máximo 9 estudantes. A participação é obrigatória para todas, para todos e para todas, né? Se o seu grupo ficar apresentar na primeira unidade, você não vai apresentar na segunda, e vice-versa. Esses seminários vão ser realizados através de gravação de vídeo, mesmo que a gente eventualmente volte a ter aulas nas SES, né? Porque eu quero que todos participem, nem todo mundo vai poder voltar a assistir aula ao vivo esse semestre, né? Seja por problema de saúde, seja porque não quer ir assistir, porque tem problema de transporte, etc. Isso aí você já sabe. Então, esses vídeos têm que ter uma duração média de 10 minutos, mínimo de 8 e máximo de 12 minutos. Respeitem os limites, viu? No mínimo, 3 integrantes devem falar no vídeo. O vídeo tem que ser anexado no Moodle, né? Você tem que colocar, basta que um aluno anexe e coloque o nome dos outros, falando através de slides, através de edição do vídeo, né? Os formatos sugeridos para vocês gravarem pode ser através do PowerPoint ou do próprio Google Meet. Escolham, né? E não esqueçam de citar o nome de todos os colegas e o assunto, né, durante a apresentação do vídeo, seja colocando um slide, seja falando, enfim, a forma aí é que vocês sabem. Não precisa entregar nada escrito desse seminário, somente fazer a atividade. E como é que vai ser a escolha dos grupos? A escolha dos grupos é por ordem de inscrição. Eu vou liberar essa ordem de inscrição, que vocês vão fazer através de um fórum aqui, que tem esse fórum, eu vou mostrar para vocês agora. Vocês ainda não podem visualizar, tá? Vocês vão poder visualizar isso semana que vem. Pronto. Instruções para o nono noturno. Aí lá tem um fórum. Aí nesse fórum vocês escolhem o grupo, coloquem no mínimo os 3 integrantes, depois pode acrescentar mais.
pode modificar até 24 horas, aí vocês clicam aqui, acrescentar um novo tópico de discussão. Ali você escolhe o seu grupo e coloca no mínimo 3 componentes. Pode acrescentar mais gente depois, não tem problema não. Ou pode modificar desde que 24 horas antes do dia de entrega do vídeo, tá? Mais um detalhe. Aí é o seguinte, a ordem, como eu disse, é por ordem de inscrição. Então, quem quiser pegar o grupo tal, se inscreva primeiro. E eu vou liberar semana que vem, no dia 26, a partir das 18h30. Tá? Então, quem quer escolher um grupo, fique de olho para... Fique de olho para se inscrever o mais rápido possível, entendeu? Porque aí eu vou liberar e é por ordem de inscrição. Entenderam? Então, isso semana que vem. Então, 18h30 já vai estar disponível. Vai estar disponível a partir das 18h30 também a leitura, né, tirada da Biblioteca Digital da SES, o estudo dirigido, e também o exercício do artigo. O artigo eu ainda vou escolher. Eu vou analisar qual foi o artigo, eu vou ver se eu tenho aqui, qual foi o artigo que eu passei quando eu lecionei a turma de vocês. Mas acho que eu sei qual foi. Deve ter sido aquele sobre o discurso de negação aos direitos humanos do Brasil. Se alguém lembra, que eu acho que vocês não lembram, mas eu tenho no Google Classroom, a gente ainda tem acesso lá e vê o que é que passou. E os relatórios, né, que você puxa. Eu sempre salvo no computador. Sim, justiça de transição, Clóvis, foi isso. Que é o assunto da minha tese de doutorado, né? Foi. O assunto da minha tese de doutorado. Sempre eu uso esse tema porque justiça de transição é uma das coisas que a gente tem que divulgar no Brasil, que realmente, na minha avaliação, muita coisa que ocorre no Brasil devido à falha da justiça de transição, que a gente tem uma justiça de transição de baixo nível. Aliás, esse é o ponto principal da minha tese de doutorado. Então, por isso que eu sempre estou trazendo, né, para vocês artigos que eu publico, seja aqui no Brasil ou seja fora, sobre o assunto. Pronto. Alguém tem mais alguma pergunta sobre essa questão inicial de trabalhos, etc.? Ô, professor, nessa inscrição que o senhor falou aí desse fórum, que o senhor vai liberar para a gente ainda, na própria inscrição, quando a gente colocar o nome do grupo, a gente escolhe o tema? Ou Exato. dependendo da... Você coloca assim, por exemplo, deixa eu voltar lá. Se for o caso, só um exemplo, grupo 5, asilo e refúgio, aí coloca o nome de no mínimo 3 colegas, não precisa estar o grupo completo. Mas para a inscrição ser validada, você tem que colocar no mínimo 3 colegas. Entendi. Aí, no caso, conforme a gente vai colocando, vai ficando lá, né? Para a gente saber se o grupo já foi escolhido. Exato, aí fica, os outros podem visualizar também. Vamos guardar, né? Tá ok, obrigado. Que aí facilita, porque a pessoa vê, olha, no grupo está faltando, então dá para me encaixar, né? Está faltando gente. Ou então, eu já fui colocado, porque também tinha um caso, que antigamente eu usava muito papelzinho, né? Às vezes uma pessoa ficava em 2 grupos e gente com nada. Tem gente que é popular demais, que colocam em 2 grupos. Tem gente que, pelo contrário, né? Ninguém quer. Estou brincando. Às vezes é porque a pessoa veio de outra turma, foi transferido. Então é isso. Pronto, mais alguma coisa em relação a isso? Claro, né, a gente vai colocar as instruções do artigo também, do estudo dirigido, que vai marcar as páginas. A vantagem, eu não vinha fazendo estudo dirigido, eu vinha gravando os vídeos, né? Mas aí eu percebi o seguinte, os alunos gostam mais de aula assim, quando é para ter remota, ou seja, ao vivo, né, live de aula, ou então, e também esse estudo dirigido é interessante porque os livros são muito grandes e às vezes a pessoa tem dificuldade para procurar. Eu não gostaria de ficar marcando página. Então, aqui eu já vou deixar. Pronto. Agora a gente vai encerrar o ponto 1 e começar o ponto 2, pelo menos, não sei se vai dar tempo da gente terminar, mas começar, com certeza a gente começa o ponto 2. O ponto 2 é extremamente importante. Extremamente importante.
Deixa eu iniciar aqui. Pronto, a partir desse momento, gente, quem tiver pergunta, faça através do áudio ou peça para algum colega ler, porque eu não vou conseguir ver o chat de vocês quando a gente está nessa sistemática, né, de apresentação de slides. Pronto, acho que vocês já conseguem ver. E vamos para cá. Pronto, na aula passada eu estava falando sobre a antiguidade, falei de Roma, falei até da Bíblia, dos hititas, etc. Agora a gente vai falar da evolução do direito internacional na Idade Média. Na Idade Média, vocês sabem que ela era marcada pelo poder da Igreja Católica, então esses marcos basicamente são bulas ou proclamações papais, né? A gente tem a Paz de Deus, do ano 989, não é 1000 não, é 989 mesmo, antes do ano 1000, no qual dizia que, durante uma guerra, deveria haver a distinção entre os beligerantes e os não beligerantes, que são os militares, né? E proibição da destruição de colheita, que inclusive hoje é crime de guerra. Então, durante uma guerra, só deveria ser atacado os militares, não a população civil, que são os não beligerantes. Que em latim, acho que alguns de vocês lembram, guerra é bellum. Por isso que em português tem beligerante, bélico, etc. Já a trégua de Deus era muito legal, né? Proibição de batalhas em certos períodos, feriados, dias santos, quer dizer, você pode matar, mas não pode matar no feriado, não pode matar no dia santo. Mas isso é bem interessante durante as guerras, que até hoje eles fazem tréguas não, a gente chama, agora esqueci o nome técnico, tem para isso, a gente vai ver no ponto 12. Direito de guerra não é meu forte, não. Há uma suspensão parcial, né, dos combates, geralmente em períodos assim, fim de ano, período de Natal, etc. Até na Primeira Guerra ocorreu isso, tem até registros de jogos de futebol, né, entre alemães e ingleses. Então não é uma coisa tão estranha. O conceito de guerra justa, por sua vez, foi criado através do pensamento de Agostinho e Tomás de Aquino, né, dois filósofos e também santos da Igreja Católica, no qual a guerra só seria justa em dois motivos: combater infiéis e revidar ataques. E vocês devem lembrar imediatamente das cruzadas, né? As cruzadas, com certeza, elas vão nesse mesmo espírito, né? E alguns de vocês podem não acreditar, mas durante a Idade Média, os cristãos eram considerados mais intolerantes e fanáticos do que os muçulmanos. E a Espanha muçulmana é a prova disso. A Península Ibérica como um todo, né? Então, esse era o conceito de guerra justa. Lembrando que hoje, acho que eu falei isso na aula passada, a única modalidade de guerra legal admitida pelo direito internacional público é a guerra defensiva. Toda guerra ofensiva é considerada ilegal para fins do direito internacional público. Na Idade Moderna, por sua vez, né, o grande marco é a Paz de Westfália de 1648. Essa Paz de Westfália, ela pôs término à Guerra dos 30 Anos, delimitou a fronteira dos Estados nacionais, trouxe a criação de novos estados e instituição de uma sociedade internacional. Alguns de vocês que gostam de estudar ciência política, né, lembrando que eu fiz mestrado em ciência política, já ouviram falar da expressão Estado Westfaliano. O Estado Westfaliano era aquele Estado que tinha soberania absoluta, né, no qual, e esse modelo de Estado ele se consolidou a Paz de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30 Anos começou como uma guerra entre dos países católicos contra os países, na época não havia movimento evangélico, né, só havia protestantismo histórico, contra os países protestantes, no contexto europeu, e o final da guerra terminou em empate.
o que foi decidido é o seguinte: cada estado é soberano. Essa soberania não existe nenhuma instituição, seja a Igreja Católica, ou seja o imperador acima dessa soberania. Todos os estados são soberanamente iguais e cada estado é autônomo para definir a sua legislação, a sua forma de governo e até mesmo a sua fé, porque a partir daí cada estado na Europa passa a adotar uma religião oficial. E se você não tivesse aquela religião oficial, você era perseguido ou sofria várias restrições jurídicas. Por exemplo, quem não era católico no país católico podia ir até para a fogueira. Por sinal, mesmo no civilizado Reino Unido, né? Aliás, na época nem era Reino Unido, era Inglaterra mesmo. Na civilizada Inglaterra, quem não fosse anglicano tinha dificuldades para ter propriedades, cargos públicos. Católico não podia exercer cargo público de jeito nenhum, viu? Mas, por outro lado, os ingleses permitiam que as pessoas de religião diferente da anglicana fossem para as colônias, principalmente para os Estados Unidos. E por isso é que o movimento evangélico surgiu lá, né? Nos Estados Unidos, porque os ingleses davam essa liberdade na colônia, na metrópole, de jeito nenhum. Inclusive, se o camarada fosse católico, nem cargo público podia ocupar e nem ter propriedades. Porque havia essa perseguição, né? Devido ao rompimento da Igreja Católica com a Anglicana. Na Pensilvânia, por exemplo, William Penn, que é o fundador da Pensilvânia, ele recebeu uma sesmaria que deu origem ao estado americano da Pensilvânia, por conta do nome, por isso o nome dele era William Penn, né? E ele criou a cidade da Filadélfia. Ele era quaker, né? E a partir da Filadélfia, que foi a cidade que ele colocou em devido à questão da Igreja do Apocalipse, ali se criou um movimento de liberdade religiosa e foi a partir daí que os principais movimentos pentecostais surgiram naquele contexto ali. Porque ele, na Carta da Sesmaria, ele mesmo garantiu liberdade de culto para todas as religiões, mas ele era quaker. Eu digo isso porque eu já fiz a visita lá na Pensilvânia, né, e já foi contada essa história lá na Filadélfia, que é bem interessante. Sim, aí como eu estava falando, passaram esses estados nacionais a ter uma soberania absoluta. E percebam, a soberania era absoluta naquele tempo. Hoje em dia não existe mais soberania absoluta. Por isso que muitos cientistas políticos dizem, olha, se quando a soberania foi consolidada a partir da Westfália, da Paz de Westfália, era uma soberania absoluta, e hoje em dia essa soberania é relativa, então hoje em dia não existe mais soberania, existe outra coisa. E a partir do modelo da Paz de Westfália surge esse controle de fronteiras, o passaporte, que era uma coisa da Roma antiga, passa a surgir de novo, a haver esse controle, enfim, devido à ideia de que a soberania é absoluta e que os estados, cada estado é soberano para definir internamente legislação, governo e até mesmo a sua fé. A fé oficial, que os governos passam a adotar a fé oficial. Na Idade Contemporânea, por sua vez, lembrando que a Idade Contemporânea é um período histórico que a gente vive, que começa com a Revolução Francesa, né? Também a gente tem muitos marcos. O primeiro foi o Congresso de Viena, de 1815, que pôs fim à Era Napoleônica, né? Delimitou a jurisdição dos rios europeus e reconheceu a neutralidade perpétua da Suíça. Bem, pessoal, esse Congresso de Viena, ele foi realizado para rearrumar a Europa depois do período das guerras promovidas a partir de Napoleão Bonaparte. Então, se deu liberdade de navegação aos rios mais importantes da Europa, como o Reno e o Danúbio, e a Suíça foi reconhecido como país neutro, né? Tem gente que pensa que a Suíça é o único estado neutro. Não, foi basicamente o primeiro a ter a neutralidade reconhecida internacionalmente, mas não é o único. Aqui no continente americano, por exemplo, a gente tem o Panamá, Costa Rica. Na Europa, a gente tem outros estados neutros, como a Santa Sé, né, além da própria Suíça. A Suíça, sendo um estado neutro, gente, ela não se envolve em conflitos internacionais. Ela, inclusive, não faz parte da União Europeia,
Na ONU, a Suíça só entrou em 2002, porque alegava que a ONU foi criada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e foi, né? Criada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e sendo a Suíça um Estado neutro, ela não se envolveu nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial. Mas por que a Suíça se tornou neutra? Primeiramente, na época da Revolução Francesa, pronto, a Suíça era o principal ponto para recrutamento de mercenários na Europa. Mercenários, acho que vocês sabem, já viram filmes, são aqueles soldados que lutam por dinheiro, né? São recrutados só pelo dinheiro. Então, esses são os mercenários. Todos os soldados suíços que foram contratados para proteger a família real francesa na Revolução morreram. E a Suíça é um país pequeno, né? A partir dali gerou uma comoção nacional, e os suíços decidiram que nunca mais iam mandar mercenários e nunca mais iam se envolver em conflitos de outros países. O único estado que a Suíça manda mercenários ainda é para Santa Sé, que tem a Guarda Suíça do Vaticano, que existe até hoje, né? Que são aqueles jovens, tal, tem uma porção de exigência, né, para fazer parte da Guarda Suíça. Por outro lado, é muito bom para o currículo, e geralmente quem entra na Guarda Suíça do Vaticano depois trabalha nos bancos. Claro, tem uma porção de exigência, tem que ser 18 a 20 anos, serve em 2 anos, tem que ser católico e durante o período que está servindo, fazer o voto de castidade. Então, basicamente, são essas as exigências. Eu digo isso que eu também já fiz a visita lá, né? Recebi essas informações. Sim, gente. Aí, a Suíça, como ela se tornou um lugar neutro, ela se tornou também, facilitou o crescimento do sistema bancário, porque se tornou um lugar extremamente seguro, extremamente estável, né? E isso até foi usado de forma muito negativa, principalmente com dinheiro de corrupção, lugar seguro, então muitos corruptos procuravam, traficantes, os próprios nazistas, boa parte da fortuna que eles roubaram aos judeus foi para a Suíça, e nos últimos tempos eles têm até mudado de postura e colaborado, né? O Ministério Público da Suíça tem batido nessa questão de contas lá, e como vocês viram na própria Operação Lava Jato, né? Foi desvendado que vários políticos brasileiros tinham contas na Suíça para depósito de dinheiro de corrupção. Então, a neutralidade perpétua da Suíça trouxe muita vantagem, porque se tornou um lugar extremamente estável e isso favoreceu, sobretudo, o sistema bancário da Suíça. Mas, como eu disse, não é o único Estado neutro que existe. Só aqui no continente tem mais dois, né? Tem a Costa Rica e tem o Panamá. Estado neutro, pessoal, eles não têm exército, tá? Além de não se envolver em conflitos, eles não têm exército. No caso da Suíça, todo cidadão, se eu não me engano, vai de 18 a 60. 18 a 60 anos, ou é 50, uma idade assim, ele é obrigado a treinar, tem acesso a armas, obrigado a treinar, né? Durante determinados dias dos anos. São cidadãos do sexo masculino também, só. Mulheres não entram nesse treinamento, né? Mas, reparem, dificilmente alguém não vai respeitar a neutralidade da Suíça, porque até os nazistas respeitaram. Claro, respeitaram porque eles tinham interesse de depositar dinheiro lá e também depois, eventualmente, como fizeram muitos, né, usar a Suíça como rota de fuga. A extinção do tráfico negreiro, né, do tráfico de escravos, foi iniciativa do Reino Unido, por isso que a sigla UK, que alguns de vocês devem saber, significa United Kingdom, né? Então, na Idade Contemporânea, o Reino Unido foi o principal país que incentivou a extinção do tráfico de escravos. E por que eles fizeram isso? Por dois motivos. Primeiro, tem um motivo humanitário. Havia no Reino Unido muitas sociedades, principalmente sociedades cristãs, voltadas para a abolição da escravatura. O segundo motivo é o motivo econômico. Uma economia capitalista moderna, gente, é incompatível com o trabalho escravo. Porque na economia capitalista moderna, o trabalhador ele tem que ganhar um salário, por menor que seja, né? E vocês já estudaram teoria econômica e sabem que o salário sempre é o menor possível
para se pagar dentro daquela relação de mercado, né? Então, sempre o salário sempre tende a ser o menor possível. O salário, ele gira a roda da economia. Com havendo trabalho escravo, há uma tendência a uma concentração maior, enquanto que você expande o mercado consumidor através da promoção do trabalho assalariado. Inclusive, eu destaco que os ingleses, né, eles instalaram a maior parte não, acho que todas as ferrovias aqui de Pernambuco foram os ingleses que instalaram. Inclusive, a que cortava Caruaru. Cortava passava por Caruaru. Mas eles não aceitavam trabalho escravo. De jeito nenhum, quando era para instalar as ferrovias, né? Porque justamente eles queriam promover esse trabalho assalariado. Na época, o Reino Unido era a principal potência capitalista mundial, né? Então eles tinham esse interesse em aumentar o mercado consumidor. Mas tem os dois aspectos. As pessoas só olham e falam, não, porque eles queriam só aumentar o mercado consumidor. Sim, mas no Reino Unido também tinham sociedades abolicionistas muito fortes, né? E vocês não esqueçam jamais que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Bom, prosseguindo aqui, vamos falar um pouquinho da doutrina Monroe, Estados Unidos 1923, que se resumia no lema A América para os americanos. Primeiramente, vamos esclarecer o que era esse Monroe. Monroe era James Monroe, presidente dos Estados Unidos no começo do século XIX. Tem nada a ver com aquela atriz de Hollywood, Marilyn Monroe, que nem era o nome dela, era só o nome artístico. Acho que o nome dela de verdade era Norma Jean. Não era Marilyn Monroe. E no início do século XIX, esse lema significava que os Estados Unidos iam apoiar qualquer processo de independência de qualquer país do continente americano, inclusive o Brasil. O primeiro estado a reconhecer o Brasil como estado soberano foram os Estados Unidos, não foi nenhum país europeu, né? Os países europeus só reconheceram após Portugal reconhecer. E depois de 1850, essa doutrina passa a ter outro significado. Passa a ter um significado da imposição dos interesses e da supremacia norte-americana dentro do continente. E aí os Estados Unidos passam a ter uma postura intervencionista. Vocês sabem que eles incorporam metade do território mexicano, aquela área que vai do Texas à Califórnia, que inclusive boa parte das cidades até hoje tem nome espanhol, né? Como Santa Fé, Los Angeles, São Francisco, estado do Novo México, Nevada, Las Vegas. Então aquela área todinha pertencia ao México. Mas, claro, eles pagaram a indenização mínima, diga-se de passagem, mas os Estados Unidos passaram a ter uma postura mais intervencionista após 1850, e a América para os americanos acabou indo no sentido de garantia da supremacia norte-americana no âmbito do nosso continente. Professor? Pois não. A grande prova que, de fato, a distribuição, né, de renda, ainda que, feito o senhor disse, mínima, ela impulsiona a economia, é a questão da construção civil. Sim. Quanto mais a construção civil está pujante, melhor a economia naquele país. O Brasil mesmo, há anos atrás, quando a construção civil estava em grande alta, a economia estava vivendo maravilhosamente, porque ainda que pouco, mas começa a girar esse consumidor. Ele normalmente não poupa, ele usa todo o dinheiro que vem, até porque também é pouco, né? Então isso aí vai ajudando a toda a economia a funcionar. É muito bom. Sim, então, e o senhor de escravo, exatamente, o senhor de escravo, ele concentra todo o dinheiro para si, o dinheiro não circula na economia, entendeu? O dono de escravo, ele não vai, por exemplo, o escravo, ele vai ter o mínimo de roupa possível, vai usar roupa de saco, o escravo não vai usar uma camisinha barata da Sulanca, né, que aí já movimenta, já dá outro giro na economia. Então, perceba como o trabalho assalariado, não tem economia capitalista moderna sem ter trabalho assalariado. Não tem. Né? Porque o trabalhador tem que ganhar esse mínimo para poder circular tudo. Circular a construção civil, circular o vestuário, circular a vendinha que vende
mantimentos, né? Então não tem como Exatamente. você ter isso, né? Trabalho escravo, você gera essa consideração. E outra, um escravo era muito caro, gente. Um escravo era muito caro. O pessoal da minha família dizia que um escravo custava, um escravo negro, vamos dizer, adulto, assim, de uns 20 anos, jovem, custava 10 contos de réis. Seria mais ou menos hoje como 20 a 30 mil reais. E só uma curiosidade, meu tataravô tinha uma escrava branca, de olho azul, mãe Águida. Inclusive, ele tinha um caso com ela, né? Custava 3 vezes mais, custava 30 contos de réis, mãe Águida. Então, era extremamente caro, era uma coisa assim, e sem falar o lado humanitário e o lado cristão também, né? Mas, assim, notem que as pessoas naquele tempo achavam normal. A maioria das pessoas achava normal. Tinha gente que questionava, dizia, isso aqui, uns tinham a visão da economia, outros pela visão da religião. Havia questionamento, mas a maioria das pessoas era normal. Bom, prosseguindo aqui, vamos falar da Conferência de Genebra, de 1964, que trouxe a criação da Cruz Vermelha, que foi a primeira organização internacional com finalidade técnica. Essa Conferência de Genebra, pessoal, ela criou a Cruz Vermelha. Apesar do nome, a Cruz Vermelha não tem filiação religiosa, ela é neutra. Tem autores, como principalmente Delbrando Dacioli, os autores mais antigos, colocam ela como organização internacional. Os autores mais novos, como Mauzuoli, colocam a Cruz Vermelha como uma ONG. E aí, ela é ONG, organização internacional. Veja só, eu acredito que é organização internacional. Por quê? Porque ela é criada por tratado. Esse tratado é essa Conferência de Genebra de 1864. Porém, como ela é uma entidade muito antiga e pela sua própria finalidade, ela tem características de ONG. Por exemplo, como ONG, ela vive de doações, vende alguns produtos, kit médicos, etc., equipamento. E, como ONG, ela é dirigida por pessoas naturais, não são representantes dos estados, são pessoas naturais. No caso, tem que ser 7 suíços. Só pode ser suíço. Por que que só pode ser suíço? Porque o fundador da Cruz Vermelha era um suíço, chamado Henri Dunant, que inclusive foi a primeira pessoa a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A história da Cruz Vermelha, que tanto ela não tem finalidade religiosa, que em país muçulmano chama Crescente Vermelho, é o seguinte: em 1859, esse suíço, Henri Dunant, que era um comerciante muito rico, ele estava fazendo uma viagem de negócios no norte da Itália. E ele viu a Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino foi o Império Austro-Húngaro contra franceses e italianos. Essa batalha, em 8 horas, deixou 20 mil mortos e feridos. E o Henri Dunant, ele ficou horrorizado porque cada exército mal cuidava dos seus soldados feridos. Aí o que ele fez? Ele pagou as agriculturas italianas do próprio bolso para socorrer soldados de qualquer país, mesmo os que lutaram contra a Itália. E como ele dizia, falando para ela, tutti fratelli, que em italiano é todos irmãos, né? Tutti fratelli. E depois disso, gente, como ele era uma pessoa muito humanitária, ele passou a realizar palestras nas principais cidades da Europa pela necessidade de se criar uma entidade internacionalmente neutra que socorresse soldados nas guerras, independente do lado que lutassem. E a partir daí foi criada a Cruz Vermelha. No começo ela só trabalhava em guerras. Depois ela passou a trabalhar em conflitos naturais, terremotos. Agora mesmo na pandemia ela está trabalhando, tsunamis, enfim, desastres naturais, né? Então, essa entidade é importante, importantíssima, né? E como eu disse, a primeira pessoa a ganhar o Nobel da Paz foi o fundador da Cruz Vermelha, que, aliás, ele doou todo o dinheiro que ele tinha para a entidade, né? Ele acabou morrendo pobre, mas é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. E eu acredito que a Cruz Vermelha é uma organização, eu fico com os autores que definem isso, porque ela é criada através de tratado. Mas ela é dirigida por particulares e vive de doações, como ONGs, pela sua postura de neutralidade pelo seu histórico, de ser uma entidade também tão antiga que tem mais de 150 anos.
Conferências de Haia, de 1899 a 1907, trouxe a criação da Corte Internacional de Justiça, que esse ano está fazendo 100 anos da sua instalação. Nessas conferências de Haia, pessoal, se discutiu a necessidade de se ter um tribunal internacional que funcionasse para resolver o conflito entre os estados. Ao invés de um estado fazer uma guerra com o outro, processe. Né? Isso aí é uma coisa tão simples que você até pergunta por que demoraram tanto? Demoraram tanto para criar tribunais internacionais, esse não foi o primeiro, né? Mas o primeiro foi criado mais ou menos nessa época, devido à questão da soberania. Quando a soberania era absoluta, você não poderia ter tribunais internacionais acima dos estados. Porque se você tem tribunais internacionais acima dos estados, então você está dizendo que tem alguma coisa acima da soberania, percebam. No caso da criação da Corte Internacional de Justiça, que hoje é o principal tribunal internacional e é ligado à ONU, a ideia era justamente de criar um órgão que facilitasse a resolução de conflito entre os estados soberanos, que não precisassem mais fazer a guerra para resolver os seus conflitos. Então, a partir daí, foi criada essa entidade, né? Quem representou o Brasil nessas conferências de Haia foi Rui Barbosa, que vocês conhecem, né? E por isso é que ele era chamado Águia de Haia, porque, de fato, ele teve uma atuação destacada. Rui Barbosa, inclusive, foi escolhido dos primeiros juízes, ele era um grande jurista, né? Baiano, mas ele não chegou a tomar posse porque ele morreu. Então, o governo brasileiro indicou Epitácio Pessoa, que era professor de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, e depois disso, geralmente, sempre tem algum brasileiro nessa corte, né? Depois a gente vai estudar a composição dela. Então, Francisco Rezé, que foi juiz, José Sete Câmara, Filadélfio de Azevedo, atualmente o professor Antônio Cansado Trindade, né, que é brasileiro, é juiz lá. O Tratado de Versalhes, de 1919, pôs fim à Primeira Guerra Mundial e trouxe a criação da Liga das Nações, também chamada SDN, Sociedade das Nações. Essa, pessoal, foi a primeira organização internacional com finalidade política. O objetivo dessa entidade era construir a paz mundial. Como ela não conseguiu, em 1945 ela foi extinta e foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que existe até hoje. Apesar das críticas, a ONU desempenha um papel importante, realmente ela tem alguns problemas, ela foi desenhada para um sistema internacional de Guerra Fria que não existe mais, então ela tem um certo anacronismo, mas, por outro lado, ela presta um trabalho muito importante internacionalmente e principalmente para os países mais pobres. Então, é uma entidade que se mantém até hoje, apesar dos problemas que enfrenta, apesar de um certo descrédito, mas, com certeza, se a gente fizer uma análise, ela presta, sim, um grande benefício à sociedade internacional. Então, por exemplo, quando eu fiz a visita à ONU, eles mostraram como a ONU ajudou a reduzir os casos de malária na África, distribuindo mosquiteiros que custam $10 para cada família. Então, eles têm um trabalho assim social muito importante. E também, apesar desse problema que ela não impediu determinadas guerras, como Vietnã, Iraque, mas outras ela conseguiu, sim, impedir ou amenizar. O Tribunal de Nuremberg, em 1946, trouxe julgamentos nazistas. Esse Tribunal de Nuremberg há várias críticas, mais do que justas. Foi um tribunal de exceção. Foi um tribunal que julgou as pessoas por crimes que ainda não eram positivados, como o crime de genocídio. O crime de genocídio só foi positivado a partir de 1949, né, de 1946. Claro, já haviam crimes de guerra, mas, por outro lado, desde o final do século XIX, mas, por outro lado, ele é extremamente importante porque, gente, ele foi a primeira vez que pessoas naturais foram julgadas por crimes contra a humanidade no âmbito internacional. Então, nesse sentido, ele é um marco importante. Agora, tem suas falhas? Tem. Então, desrespeitou o princípio da anterioridade da lei penal e do juiz natural, que foi um tribunal criado para esse fato. E, por último,
como marco aí histórico, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948. Essa declaração, eu já acho que eu já falei disso em direitos humanos, ela não tem caráter constitutivo, mas tem caráter declaratório, declarando e reconhecendo direitos básicos como direitos humanos. E por isso que ela é importante, né? Ela funciona como um marco histórico. Um detalhe que eu chamo a atenção é que quando ela surgiu, até por inspiração na Revolução Francesa, ela se chamava Declaração Universal dos Direitos do Homem. Depois é que se mudou para direitos humanos, porque vocês sabem, os direitos humanos, eles são inclusivos, ou seja, você começou discutindo direitos do homem, depois passa a discutir direito da criança, da mulher, dos idosos, e hoje a gente já está naquela fase de discutir até os direitos dos animais. Daqui a pouco vão mudar o nome direitos humanos para qualquer outra coisa, direitos dos seres vivos, enfim. Então, mas no início era chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois mudaram para humanos. Bom, pessoal, aqui a gente tem as referências. Para essa parte do histórico, eu acho que quem melhor fala é Ildebrando Dacioli, mas eu vou colocar no estudo dirigido lá as páginas para vocês darem uma olhadinha e verem, compararem, né? Mausolio é o autor que eu mais uso, Rezec fala pouco desse histórico. Realmente, Mausolio fala alguma coisa, mas quem aprofunda melhor é Ildebrando Dacioli. Bom, pessoal, antes da gente iniciar o ponto 2, tem alguém que tem alguma pergunta? Deixa eu ler. Armistício, sim, Wanderson tinha colocado aqui. Armistício. Armistício. Que é a capitulação. Armistício tem a diferença do armistício para capitulação. Mas isso a gente vê depois, é porque realmente direito de guerra não é muito a minha praia, não. A gente vê, mas não é muito a minha praia, não. Aí tem a diferença de capitulação para armistício. Sim, vocês têm alguma pergunta sobre o histórico? Lembrando, esse histórico não é obrigado que vocês que caia na prova, tá? Fica daqueles pontos que vocês podem optar. Se vocês quiserem, semestre passado teve uma turma que optou. Mas aí é critério da turma. Já o ponto 2, que eu vou começar hoje, acredito que eu não vou ter tempo. Vamos ver, né? Não vou correr, não, também. Bruno está falando por mim, cai na prova. Depois eu abro lá uma enquete, no mês de setembro, uns 15 dias antes. 15 dias não, começo de setembro é bom eu abrir. Geralmente eu dou um mês antes, para a gente definir quais são os assuntos da prova já. Então, primeira semana de setembro eu faço uma enquete e eu deixo lá, a turma vota. Né? Agora, por exemplo, esse ponto 2, que eu vou começar agora, esse cai de todo jeito. Pela importância que ele tem. 2 e 4 tem que cair de todo jeito. Professor, Pois não. esse amistício que Wanderson fez referência, seria aquela do que o senhor falou no início, sobre a trégua? Isso é porque tem um nome técnico para isso. Deixa eu abrir aqui, porque isso aí é um assunto que eu dou e é um assunto que eu não sou. Vou conferir aqui, porque tem a diferença entre os dois. É um assunto que eu dou lá no ponto 12. E, como eu disse, eu não sou... Pronto. Que falava também até a respeito É daquele o que chamava armistício. trégua de Wanderson está Natal, né? certo. Wanderson está certo. É armistício. Amistício. Essa suspensão parcial do conflito, por exemplo, durante um período, o Natal, vamos fazer um armistício de Natal. Já a capitulação é quando existe a rendição das tropas. Aí tem a diferença, que eu sempre confundo armistício com capitulação. Então, armistício, há uma suspensão do conflito, mas não põe fim ao conflito. Por exemplo, na Guerra da Coreia, que ocorreu nos anos 50, só existe o armistício. Não houve a capitulação. Então, oficialmente, a Guerra da Coreia ainda não terminou, por isso que tem aquela tensão toda ali. Mas esse é assunto do ponto 12.
Pronto, gente, vamos agora começar o ponto 2. Esse ponto 2 cai de todo jeito na prova, é aquele ponto obrigatório, né? Vocês não podem escolher. Pronto. Qualquer coisa, perguntem no áudio. Se quiserem interromper, pode ficar à vontade. Até bom porque dá uma respirada. Então, teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna. Gente, esse assunto aqui é muito importante. Se vocês entenderem o ponto 2, que reparem pelo número de slides, se vocês baixaram, não é nem muito longo, mas ele é extremamente importante. Então, vocês não vão conseguir entender a disciplina de DIP. Primeiramente, vamos falar dos pressupostos do direito internacional para Paul Guggenheim. Paul Guggenheim diz que existem 3 pressupostos básicos para a existência do direito internacional público. E lembrando, sempre que a gente fala no direito que há pressupostos, são requisitos básicos que, se faltar um, não existe a relação jurídica. Então, quais seriam esses 3 pressupostos básicos? Primeiramente, a pluralidade de Estados soberanos, ou seja, só há um direito internacional público porque existem muitos Estados soberanos. Sim, óbvio, porque se existisse um só, não era direito internacional público, só havia direito nacional. Quantos Estados soberanos tem no mundo? Ninguém sabe ao certo, viu, gente? Aproximadamente 200. Na ONU, tem 193 membros efetivos e 2 observadores, que seria a Santa Sé e a Palestina. Então, tem 195. Mas a própria ONU diz, olha, não há um consenso sobre o número exato de estados, aproximadamente 200. Também, gente, para haver o direito internacional público, não basta existir muitos estados soberanos. É preciso que eles convivam entre si, ou seja, que eles mantenham relações entre si. Então, na medida que os estados mantêm relações políticas e econômicas entre si, você precisa de normas para regular essas relações. E, por último, os princípios jurídicos coincidentes. A maioria dos países adotam os princípios gerais de direito que vocês estudaram desde o comecinho do curso e que se originaram no direito romano. Isso facilita a construção do direito internacional público e, como a gente vai ver no próximo ponto, esses princípios jurídicos coincidentes, eles formam uma das principais fontes do DIP, como o princípio da legalidade, pacta sunt servanda, contraditório, etc. Né? São princípios aí que se originaram dentro do contexto de direito romano. Então, só há, recapitulando, só há direito internacional público porque a gente tem uma porção de estados no mundo que convivem entre si e que adotam princípios jurídicos parecidos. É isso que possibilita a criação do direito internacional público. Porém, uma coisa bem interessante é que o fundamento básico do direito internacional é o consentimento. Por quê? Porque, em regra, tem uma exceção que a gente vai ver no ponto 3, mas, em regra, uma norma jurídica internacional só é aplicável ao Estado se o Estado expressamente ratificar e aceitar aquela norma internacional. Notem aí a diferença do direito interno. O direito interno, em regra, não demanda o nosso consentimento. Ou seja, a maioria das normas que a gente é obrigado a obedecer, nós obedecemos devido à imposição do Estado. O Estado impôs e você é obrigado a obedecer. E caso não obedeça, pode sofrer sanções, como vocês sabem muito bem, né? Mas, em regra, a norma internacional não. O Estado só é obrigado a adotar uma norma internacional se ele consentir. E esse consentimento tem que ser livre de vícios de consentimento. E vocês devem lembrar em direito civil que a gente tem os vícios de consentimento, como, por exemplo, o dolo, a coação, que também são aplicáveis ao direito internacional público. Pronto, um caso concreto, para a gente citar.
Por exemplo, a maioria de vocês já ouviu falar do Protocolo de Quioto, que é um tratado que regulamenta a emissão de gases poluentes da atmosfera. Esse tratado só vale perante os estados que o ratificaram. Nenhum estado soberano é obrigado a ratificar esse tratado. Até porque, se for obrigado a ratificar, já existe aí a coação. Então, já existe um vício de consentimento que invalida o tratado. Então, por exemplo, você pega... E o que é mais legal é que, no caso do Protocolo de Quioto, os dois principais poluidores mundiais, que são os Estados Unidos e a China, nunca ratificaram. Por quê? Porque não interessa a eles, né? Se você ratifica, você manifestou o consentimento, você pode sofrer sanções, entenderam? Então, por isso que em algumas circunstâncias que não interessam ao Estado, eles preferem nem ratificar. Porque se ratificar, manifestou o consentimento, aí entra outro princípio, o pacta sunt servanda, que é o princípio basilar da diplomacia internacional. Então, percebam, nenhum Estado é obrigado a consentir com qualquer norma internacional. Porém, depois que ele consentir, aí pacta sunt servanda. Caso ele descumpra aquela norma, ele pode sofrer sanções. Que tipo de sanções? As mais variadas. Depende do tratado. Às vezes o próprio tratado estabelece. Pode ser sanção econômica, pode ser sanção política. Varia, entenderam? Então, quando o Estado ele não interessa cumprir um tratado, ele simplesmente não ratifica, ou até se retira depois daquele tratado. Como, por exemplo, a Venezuela se retirou do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, né, que a gente, é um dos principais tratados, é o principal tratado de proteção aos direitos humanos do continente americano. Ô, professor. Oi. Uma dúvida que eu tinha a respeito disso, por exemplo, se um país, como o caso dos Estados Unidos, digamos, no Protocolo de Quioto, ele não quiser participar, ele pode sofrer alguma restrição pelos países que fazem parte, que ratificaram esse tratado, ou não, ele não vai afetar em nada? Porque eu lembro que o senhor falou agora há pouco da soberania, que ela não é mais absoluta. Aí eu fiquei pensando isso, se realmente afetaria economicamente o país que não participasse desses tratados. O que pode existir nesse caso é uma pressão, às vezes econômica e às vezes política. Por exemplo, pode haver uma coisa assim, olha, só vamos comprar agora produtos dos países que ratificarem aquele protocolo, entendeu? Mas perceba que isso é uma pressão política e econômica. Você não pode obrigar os Estados Unidos ou a China a ratificarem o protocolo de Quioto. Obrigar não pode, mas pode ser feito pressões, e como eu disse, geralmente essas pressões são econômicas ou políticas, para que o Estado faça parte daquele tratado. Agora, o alcance dessas pressões varia muito, inclusive de quem está sendo pressionado. Tá certo? Varia. Oi, pois não. E quanto a essa saída, feito o senhor trouxe como exemplo aí a Venezuela, aí ele também, com essa saída, está sujeito, né, às sanções, né? Não, a saída deles o próprio tratado prevê, quando eles fizeram essa saída. Não, eles também podem sofrer pressões para voltarem, mas são só pressões, entendeu? Não são sanções diretamente. O Estado ele pode se retirar. No caso do Pacto São José, é o seguinte, tem que dar o aviso de 1 ano, do mesmo jeito, pronto. Outro exemplo também, o Reino Unido saiu da União Europeia. Para sair da União Europeia, teve que sair do Tratado Constitutivo, que no caso é o Tratado de Lisboa. Na União Europeia são 2 anos e tem toda a porção é mais complexo, né? Porque a União Europeia é um negócio mais complexo. No caso do Pacto São José da Costa Rica, é 1 ano e mesmo futuramente, se foi no período que a Venezuela participou do pacto, ela pode sofrer ações por causas relativas a violações que ocorreram naquele período. E tem que dar 1 ano de aviso. Mas também tem isso. Professor, Oi? então, quer dizer que
os países, né, que forem signatários, eles só estarão sujeitos se eles permanecerem e não cumprirem, mas eles podem sair, né? Exato, você pegou tudo. É isso que você disse. Se eles saírem, claro, obedecendo a própria norma, né? Que é, como eu disse, em regra, a norma internacional já estabelece como é que o Estado pode sair. Se vai ter que pagar a indenização, se tem um período de transição, geralmente eles exigem essas duas coisas, um período de transição e o pagamento de indenização. Por exemplo, do Reino Unido com a União Europeia, estavam falando aí de 40 a 100 bilhões de euros para eles pagarem. Então, se ele sai de acordo com as normas, ele não sofre sanção. Agora, pode sofrer pressão para retornar. No caso do Reino Unido, por exemplo, as outras partes do Reino Unido, como a Escócia ficou extremamente descontente pela saída e, inclusive, alguns partidos a favor da independência da Escócia dizendo, não, mas desse jeito a gente vai querer fazer outro plebiscito pela independência porque a Escócia votou pela permanência pela permanência na União Europeia, né? E pronto, pessoal, acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos a ideia, né? A ideia é essa, uma norma internacional, ela precisa do consentimento, porém, o Estado não é obrigado a manifestar esse consentimento e também ele não pode consentir obrigado, ele pode ser pressionado. E se ele permanecer e não cumprir a norma, ele pode sofrer as sanções. Então, só pode se retirar de acordo com a própria previsão da norma, que geralmente estabelece os requisitos para a saída de um Estado daquela situação. Bom, pessoal, existe a diferenciação, agora a gente vamos falar principalmente da diferenciação entre o direito nacional e o direito internacional. Então, quais são as diferenças entre um e outro, né? Primeiramente, o direito nacional, ele tem uma relação de subordinação vertical. Como assim subordinação vertical? Veja, a relação vertical é aquela relação que se dá assim, ou seja, que importa a hierarquia, se dá nesse plano. Então, aqui você tem o cidadão, aqui você tem o Estado e aqui você tem o cidadão. O Estado coloca a sua norma e o cidadão é obrigado a cumprir. Existe uma hierarquia formal de normas, que vocês devem lembrar da pirâmide kelseniana, que nem foi inventada por Kelsen, né? Foi inventada por Radbruch, mas ficou famosa por Kelsen, no qual tem lá no topinho da pirâmide a Constituição, no caso do Brasil, abaixo a lei complementar, e a lei ordinária, etc, etc, etc. A norma superior valida a norma inferior. Então, aí essa hierarquia formal de normas. Os parâmetros para resolução de conflitos são lógico-formais, ou seja, são delimitados pelo direito processual, que é uma parte do direito que eu acho que todos dessa turma sabem melhor do que eu, porque eu estudei direito processual ainda na época do Código de 73. E francamente, não é uma área do direito que eu me interesse muito, a área de processo, né? Então, todos vocês sabem mais processos do que eu, mas, enfim, os parâmetros para a resolução de conflitos, em regra, no direito nacional, são parâmetros lógico-formais definidos pelo direito processual. Outra questão, outra característica do direito nacional, as sanções são especificadas, então, na legislação penal, a gente vê isso claro, você tem a conduta, por exemplo, matar alguém, e a pena. 6, 20 anos. Então, aí é um exemplo, né, de sanção especificada, ou seja, você coloca uma conduta e, para quem incidir naquela conduta, tem uma sanção. E, principalmente, o direito nacional é centralizado no Estado. O que é que significa isso? Que o Estado é quem produz e aplica, em regra, a norma jurídica positiva, né? A produção do direito nacional é centralizada dentro do Estado. Já o direito internacional, que a gente vai comentar agora, tem características que muitas vezes são
totalmente diferentes ou contrárias do direito nacional. Então, primeiramente, no direito internacional, existe uma relação de coordenação horizontal. Relação horizontal é aquela que se dá no mesmo plano, como na linha do horizonte, que a gente vê na praia, né? Por exemplo, a sociedade internacional ela é formada por estados que são juridicamente iguais. Claro, existe um peso político e existe um peso econômico. Por exemplo, o Brasil tem um peso muito maior internacionalmente do que o Uruguai, que é um país que tem 3 milhões de habitantes, né? Que tem uma população inferior da maioria dos estados no Brasil. Mas, dentro da sociedade internacional, o Brasil é tão Estado soberano quanto o Uruguai. Então, você tem uma relação de coordenação, pelo menos do ponto de vista jurídico. Porque coordenação é quando se combina as coisas. Subordinação é quando um subordina o outro. Então, são circunstâncias diferentes. A hierarquia de normas é relativa. Porque, por exemplo, no âmbito do direito internacional público, tratados, que seria a norma escrita, costumes e princípios gerais de direito, têm o mesmo valor hierárquico. Um não vale mais do que o outro. E percebam que no direito nacional, pelo menos no nosso sistema brasileiro e de outros países que adotam sistema jurídico civil law, costumes e princípios são fontes auxiliares, né? Enquanto que no direito internacional público, costumes e princípios, como a gente vai ver no ponto 3, estão entre as principais fontes. Os paradigmas para a resolução de conflitos são predominantemente materiais ou políticos. Isso significa que, claro, existem tribunais internacionais, mas a maioria dos conflitos ainda são resolvidos através de negociação política, não da aplicação de um direito processual lógico formal. Descentralização, né? Não existe Estado mundial, a ONU mesmo frisa, a ONU é uma associação de Estados soberanos, está muito longe de ser um Estado mundial, e nesse sentido, pessoal, todo Estado soberano, na medida que mantém relações entre si, cria norma internacional. Então, perceba que o sistema internacional tem milhares de tratados. Isso só no âmbito do direito positivo. As sanções no direito internacional são difusas, porque todo Estado soberano e toda organização internacional tem poder sancionador. E um pode sancionar o outro, se tiver capacidade para tanto, né? Mas um pode sancionar o outro. E isso, às vezes, gera conflitos, porque cada Estado acaba sendo o juiz da sua própria causa, né? E aqueles Estados que têm um poderio econômico e militar mais forte acabam usando esse poder de sanção difusa para sancionar outros Estados, muitas vezes em circunstâncias que são consideradas ilegais. Então, você tem um sério exemplo aí em relação aos Estados Unidos, em relação a Israel, né, que fazem essas sanções econômicas e militares, muitas vezes de forma ilegal. Por isso é que muitos autores e pesquisadores defendem que uma sanção internacional só deveria ser considerada válida, mas não é, se for autorizada por um tribunal internacional ou por uma organização. Por exemplo, a OMC, ela autoriza, você abre um processo administrativo contra outro Estado, e se ficar constatado que ali realmente houve uma prática ilegal contra o comércio internacional, o Estado fica sancionado, e eles definem o montante de valor, a sancionar o outro Estado que agiu ilegalmente dentro de um determinado valor. Mas isso existe em determinadas circunstâncias. Porque, como eu disse, os Estados eles podem sancionar diretamente, sim, os outros, caso eles sintam que o seu direito foi desrespeitado, e, obviamente, se eles tiverem força econômica, política e militar para sancionar outro Estado. Bem, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre as teorias de fundamentação do direito internacional. Essas teorias de fundamentação são extremamente importantes e uma das coisas que eu mais gosto de fazer na prova de vocês é colocar o trecho de uma legislação. Inclusive, eu fiz isso no exercício do ponto 2, dei uma olhadinha. Na próxima aula, se vocês quiserem, eu posso até comentar aquelas questões, porque se vocês percebam, eu escolhi ali países de quase todos os continentes, só foram 5 questões, né?
mas países de quase todos os continentes, e na prova é um pouco parecido, só que na prova, a prova é subjetiva, você precisa justificar qual é a teoria de fundamentação que o Estado adota. Então, quais são as teorias de fundamentação do direito internacional? Dois, dou um trecho da Constituição, da legislação de um país, e vocês vão ter que indicar qual a teoria de fundamentação que aquele Estado adota e justificar por quê. Primeira teoria é o dualismo. No dualismo, se coloca que há independência entre o direito nacional e o internacional. Ela é defendida pelo alemão Heinrich Trippel e pelo italiano Dionísio Anzillotti. No dualismo, o direito internacional seria uma bolinha, o direito nacional outra bolinha, e eles não têm relação entre si. Tá? Há uma independência. Nos países que adotam dualismo, um tratado internacional, para entrar em vigor, ele precisa passar por um procedimento de incorporação ou de transformação em legislação interna. Geralmente é exigido que o tratado ele passe por um procedimento de processo legislativo. Tá? Então, nesses países que adotam dualismo, os tratados, eles precisam que você torne ele uma lei para ele entrar em vigor. Perceba, não tem força de lei, ele tem que virar uma lei. Você tem que pegar o tratado, colocar o tratado num projeto de lei, fazer o projeto passar de acordo com o processo legislativo e aí aprovar. Ô, professor, Veja é lá. o caso aqui do Brasil, Não. com as emendas do Tratado de Direitos Humanos, que precisa passar para o processo legislativo, e ele tem força hierárquica de de emenda à Constituição. Não é o caso do Brasil. E depois eu vou explicar por que, seja nessa aula de hoje, ou seja na próxima, certo? Mas não é o caso do Brasil. Geralmente, os países dualistas são mais anglo-saxônicos. O Reino Unido, várias colônias britânicas, principalmente na África, Austrália. Então, é mais esse perfil. No caso aqui do Brasil é um pouco diferente, mas a gente vai comentar isso aí com mais detalhes. Tá? Se não hoje, porque também é um assunto assim que eu gosto de deixar vários dias, porque a gente fica comentando e remoendo, né, que nem diz o outro. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil, se vocês olharem, e eu vou colocar isso no estudo dirigido, vocês lerem, vocês vão ver que, basicamente, só um autor diz que o Brasil é dualista. Quem inventa que o Brasil é dualista é principalmente o pessoal de cursinho de concurso, que parece que não domina bem essa área, e eles pegaram a jurisprudência dos anos 70, 77, ou seja, dos tempos da brilhantina, na época que o regime constitucional era outro, por sinal, o regime constitucional de ditadura, e eles ainda ficam, porque o ministro citou essa jurisprudência da 77, só que tem que olhar que o sistema constitucional mudou, depois a gente vai falar disso com mais detalhes, porque agora eu estou apresentando as teorias em geral. Não se preocupem não, que a gente vai ver e vai falar especificamente do caso do Brasil. Monismo. O monismo, pessoal, é o contrário do dualismo. Ele diz que o ordenamento jurídico nacional e internacional estão juntos. Tá certo? Existe uma interligação entre eles. E tem vários tipos de monismo. Tem o monismo que dá prevalência ao direito internacional, ou seja, o direito nacional e o direito internacional estão juntos, porém, com prevalência do direito internacional, que é chamado monismo internacionalista, ou monismo kelseniano, porque ele era defendido por Kelsen. Nesses países, pessoal, os tratados internacionais ou valem como força de emenda constitucional, como norma constitucional, ou como norma supralegal, ou seja, acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição. Nesses países, o direito internacional ele se sobrepõe à legislação ordinária. E um detalhe que eu dou, sempre que uma norma internacional, sempre que uma norma estrangeira falar de hierarquia, é porque é monismo. Porque no dualismo não tem o que falar em hierarquia. No dualismo,
você precisa transformar o tratado em legislação interna, não é mais tratado, é legislação interna. Já no monismo, não. No monismo, você fala em hierarquia porque você diz o tratado vai ser aprovado com força de tal coisa. Então, ele não é tal coisa, ele tem força dele. Percebam a diferença sutil entre uma coisa e outra. Uma coisa é eu pegar e transformá-la em lei, outra coisa é dizer que ele tem força de lei. Quando eu digo que ele tem força, é porque eu estou equiparando, entenderam? Que aí eu acho que é o caso do Brasil, né? O Brasil, para 90% 90% não, acho que só um doutrinador mais importante é que diz que não é. Mas todos, se vocês olharem, vão dizer que é. Tem o monismo com a prevalência do direito nacional, que é o monismo legalista. Como é que é esse monismo legalista? Ou nacionalista, depende do autor, né? Uns chamam nacionalista, outros chamam legalista, é a mesma coisa. É o seguinte, direito nacional e internacional estão juntos, porém com prevalência do direito nacional. Nesse caso, os tratados entram em vigor com força de lei. Não é que precisa tornar eles lei, transformar ou incorporar, mas eles têm força de lei ordinária. E, por último, a gente tem o monismo dialógico, que é aquele da aplicação da norma mais favorável em relação aos direitos humanos. Esse monismo dialógico foi uma categoria doutrinária criada por Mauzuoli, alguns países adotam, mas quem criou a denominação dialógico foi Mauzuoli na tese de doutorado dele. Então, nesse monismo, se dá prevalência à norma mais favorável ao ser humano e às normas de direitos humanos. Então, tem basicamente esses 3 tipos de monismo. A doutrina hoje predominante no mundo é do monismo. Tá? Sim, aí entra naquele caso do Brasil. A jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal consolidou a ideia de que o Brasil adotava o chamado dualismo moderado, que até hoje, principalmente muitos autores de concurso, batem nisso, mas não são estudiosos da área, geralmente esse pessoal de concurso. É uma perspectiva hoje muito criticada pela doutrina e que tem mudado a partir de novas decisões, principalmente essa última decisão sobre depositário infiel, que se fala de hierarquia, embora ali não se use o nome monismo, mas há uma pressuposição da existência do monismo no Brasil, claramente nesse sentido. A questão do dualismo moderado vem da jurisprudência de 77, porém a gente tem que lembrar que em 77 o Brasil estava no regime da Emenda Constitucional número 1 de 69, que era o regime legal da ditadura. A Constituição de 88 trouxe outro regime constitucional para o nosso país. Sim, a Ordem Constitucional de 1988 não exige decreto de promulgação para tratados internacionais, embora o Executivo continue emitindo tal norma. Esse é outro ponto que os autores de concurso ficam falando, é que a partir de na Constituição de 88, gente, não exige decreto de promulgação de tratado, não. Diz, não, o Brasil é dualista moderado porque eles fazem um decreto, inclusive, notem o texto do decreto. O texto de decreto só faz remissão ao tratado, ele não traz o tratado, né? Aí diz, não, o Brasil porque tem esse decreto de promulgação. Sim, mas como o Mauzuoli lembra, a partir de 88 não se exigiu mais esse tratado, esse texto de promulgação. Quem gosta aí de estudar a Constituição vê que não existe essa exigência. Mas o Executivo parece que por costume, e talvez até por questão de manual de estilo, continua emitindo o decreto de promulgação de tratado. Mas não há exigência legal em canto nenhum. Ficaram porque era o costume anterior, do regime anterior. E aí entra na transição. Ô, professor. Oi? No caso da Filipinas, eles vivem essas duas formas, a questão do... Como é que se diz? Da teoria do dualismo e da teoria da incorporação, ou ele foi Em inglês, aí foi uma questão que acho que teve até na prova do período passado, que eu fui aprender e eu aprendi nesse dia, e por isso que às vezes é bom que os alunos pesquisem as coisas, é o seguinte, teoria da incorporação em inglês não é a mesma coisa que em português.
tá certo? É o contrário, na verdade. Então, as Filipinas são monistas, sim. Só que no texto que o pessoal tinha pego, do pessoal, inclusive foi o nono noturno 1, acho que semestre passado, falava em teoria da incorporação. Só que teoria da incorporação, ela é ligada ao monismo na língua inglesa, Sim, certo? isso. E em português é outra coisa. Em português é ligado ao dualismo. E eu não sabia disso, eu vim saber naquele momento. Então, de fato, as Filipinas, elas adotam o monismo. Estou entendendo. Porque, Entendeu? inclusive, eu É a estava tradução. conversando com uma amiga minha que é de lá, e nisso ela estava explicando, e tipo, ficou meio que confuso justamente essa parte que o senhor está falando agora. Sabe onde é Aí, que eu descobri isso? hum, No dicionário da Universidade de Oxford. Eles têm um dicionário jurídico online, e lá eu fui colocar o que é teoria da incorporação, aí lá eu vi a teoria da incorporação, lá é pro monismo, nos países de língua inglesa, porque as Filipinas foram colônia dos Estados Unidos, na parte isso. final, né? Os Estados Unidos tomaram da Espanha. Então, eles adotaram o sistema, boa parte do sistema common law. Agora que, tipo, eles têm o direito internacional dentro do ordenamento jurídico deles. Eles julgam casos internacionais. É Uhum. interessante, é diferente. Certo? Aí entendeu, é por isso. Se você quiser pegar detalhes, dá uma olhadinha no dicionário de Oxford, da Universidade de Oxford, que eles explicam. Você lê bem inglês, né? Uhum. Pronto, você vai entender. Que eu não sabia, foi o pessoal do nono noturno, semestre passado, que me chamou a atenção. Aí eu fui pesquisar. Porque eu fui ler a legislação da Suprema Corte de Filipinas, e aí eles pareciam o seguinte, eles falavam em teoria da incorporação, só que com monismo. Aí eu digo, por que está isso? Aí eu vou lá pesquisar na Universidade de Oxford. Entendi. Aí eu li o verbete jurídico de teoria da incorporação. Eu digo, agora eu sei. Obrigado, professor. Nada. E aí percebam, pessoal, essa preocupação que a gente tem às vezes com a tradução muito literal, principalmente vocês que estão fazendo. Pronto, deixa eu dar uma dica. Vocês que estão fazendo TCC, é melhor traduzir o abstract, principalmente se for em áreas dogmáticas, traduzam para o espanhol. Por quê? O sistema jurídico dos países de língua inglesa, o common law, é totalmente diferente do nosso. Já em espanhol, você tem uma proximidade maior, porque adota o mesmo sistema jurídico que a gente. Por exemplo, mandato de segurança. Geralmente, em inglês, eles traduzem como o writ of mandamus, que é a origem do mandato de segurança. Só que o writ of mandamus é muito mais restrito do que o nosso mandato de segurança. Então, não é a mesma coisa. A gente pode dizer até que o mandato de segurança brasileiro é uma espécie de writ of mandamus, mas ele é muito mais amplo do que é o Instituto Jurídico original. Por outro lado, na Constituição Espanhola, e aí eu não sei se o Pedro sabe qual é o nome, tem um remédio jurídico que é tal e qual o nosso mandato de segurança, que eu esqueci o nome, mas tem na Constituição Espanhola de 78. Tem não, professor. Eu não vi condicional lá, não. Não Assim, viu, não, mas tem. Na Constituição Espanhola de 78 tem um remédio constitucional que é idêntico ao mandato de segurança. Aí, como eu estou dizendo, o writ of mandamus parece, só que ele é muito mais restrito. Então, não é a mesma coisa. É um tipo de writ of mandamus, mandato de segurança mais amplo. Não é uma tradução idêntica, entendeu? Então, por isso, eu recomendo, principalmente vocês que estão fazendo TCC em áreas mais técnicas, traduzam para o espanhol, é melhor. Porque o inglês, claro, dá para traduzir se for um TCC sobre ciência política, tranquilamente, né? Mas se for um TCC assim, de uma área bem dogmática, é melhor traduzir para espanhol. Porque o sistema jurídico dos países de língua espanhola é o mesmo nosso e tem institutos jurídicos muito parecidos. seria o recurso de amparo, professor? Acho que não, né? Eita, agora eu não sei. Que eu também não sou muito... mas eu já escutei, já me disseram... Eu lembro pouco, mas eu não sei ao certo se é de acordo com o mandato de segurança nosso, não. Que você não pagou o constitucional lá, não, né? Não.
A Constituição Espanhola tem muita coisa parecida com a nossa. A Constituição Espanhola influenciou a nossa bastante, né? Ela tem muita coisa em comum, muita coisa em comum. Agora, tem uma coisa que é bem engraçada, é que na Constituição brasileira, os direitos fundamentais estão no começo, na espanhola é no fim. Que aí vem aquela discussão, né? Os direitos fundamentais seriam o mais importante vem primeiro, o mais importante vem por último, né? Mas, assim, se você analisar direitinho, são constituições muito parecidas, muito parecidas. Então, a emenda constitucional, gente, número 45/2004, aproximou o Brasil da doutrina monista dialógica, mas a gente ainda não pode taxativamente dizer que o Brasil é monista dialógico, ao dar status de emenda constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados com o quórum devido. Aproximou, mas não significa que o Brasil seja monista dialógico, até porque, no próprio voto do STF, analisando essa questão da emenda 45/2004, que foi o voto vencedor de Gilmar Mendes, acabou consolidando no STF a posição de que os tratados no Brasil, como a gente vai falar, se não hoje, mas a gente vai falar em seguida, na próxima aula, que a gente tiver ao vivo, a gente vai ver que o Brasil tem 3 sistemas de vigência de tratados na posição do STF. E isso gerou um pouquinho de bagunça. Um detalhe importante, pessoal, é que na maioria das disciplinas que vocês estudam, o que o STF diz é a verdade e a vida, né? E por isso vocês dizem, não, acaba prevalecendo o que o STF diz. Em direito internacional público, como o próprio nome diz, é direito internacional público, o que o STF diz não tem o mesmo peso, tá? Não tem o mesmo peso. Por quê? Porque as fontes internacionais são várias, porque existem tribunais internacionais. Então, o que o STF diz no âmbito do direito internacional público não tem o mesmo peso do que em outras disciplinas dogmáticas, como direito civil, penal, trabalhista, etc. Bem, acho que dá para a gente começar, mas vou terminar pelo menos esse slide agora, até porque é muito assunto. Ô, professor, Então, oi. licença, esse último ponto aí eu não entendi direito. O senhor poderia retomar, por favor? Essa questão que o senhor falou aí em relação à matéria não ter o mesmo peso. Veja só, para a nossa disciplina é Direito Internacional Público. Sendo Direito Internacional Público, pronto, eu vou falar bem claro para vocês. Direito Internacional Público, pessoal, na verdade é uma disciplina que tem base europeia. Tá certo? O Direito Internacional Público segue aquilo que é consolidado principalmente nos institutos europeus, basicamente em Haia. Então, é isso que a gente diz. E ali se define o que são os princípios, os institutos jurídicos do direito internacional público, etc. Basicamente é isso. Então, o que o STF coloca não tem o mesmo peso que ocorre em disciplinas exclusivas do direito brasileiro dogmático, como eu estava falando, direito civil, penal, trabalhista. Então, o que o STF coloca é uma referência extremamente passível de crítica. Vocês vão ver que os autores dessa área criticam mais do que em outras áreas do que o STF diz, e, além disso, que ficam sujeitos a revisões eventuais até por tribunais internacionais. Por exemplo, uma questão que os tributaristas falam, a União não pode mexer em tributo estadual via tratado. Se o Estado soberano se sentir prejudicado por essa súmula, se eu não me engano, é uma súmula, só esqueci o número, ela processa o Brasil na OMC, ela pode processar o Brasil na Corte Internacional de Justiça, e chegando lá, eles vão dizer o seguinte, olha, a organização interna do Brasil não diz nada no âmbito do direito internacional público, porque quando a União, que é uma entidade interna, celebra um tratado, ela faz em nome da República Federativa do Brasil como um todo e vincula todos os seus entes federados internos. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Assim, é um próprio conflito dentro da Federação do Brasil, o senhor está querendo dizer?
Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que o STF diz, vamos no popular, o que o STF diz vale aqui dentro, lá fora, e quando a gente fala de direito internacional público, a gente está falando do direito de fora, não voga do mesmo jeito, entendeu? Entendi. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, nesse caso aqui, essa súmula do STF, eles vão dizer, olha, quando a União, que é um ente federado interno, celebra tratado, ela representa a federação como um todo, no âmbito internacional, entendeu? As questões de direito interno não diz respeito a outro Estado soberano que se sentir prejudicado. Entendi. Entendeu? Ou seja, o que o STF diz para o âmbito do direito internacional, porque não é direito internacional brasileiro, é direito internacional público, né? Não diz respeito só ao Brasil, o senhor está querendo dizer, né? Sempre vai ter a ver com diz respeito ao Brasil, e se for um tratado, por exemplo, que o STF estabeleça que o Brasil desrespeite, o Brasil pode sofrer sanções por conta disso. Entendeu? Mesmo que adote uma medida. Pronto, o Brasil, e alguns de vocês sabem, já foi condenado internacionalmente por questões que o STF referenda. E mesmo assim, o Brasil acabou condenado internacionalmente, teve que pagar a indenização a quem se sentiu prejudicado. Entendeu? Entendi. Só voltando um pouquinho, a questão da mudança jurisprudencial do próprio STF, que o senhor tinha falado de novas decisões, é esse sentido, né? Da teoria monista, que o senhor falou. Exato. Se você analisar a decisão de 2008 de Gilmar Mendes, que foi o voto vencedor, sobre a questão depositária infiel, o pressuposto ali é monista, não é dualista, de jeito nenhum. Foi nesse sentido que eu falei. Né? E para a gente... Deixa eu olhar aqui. Pronto. Vocês querem que eu fale esse assunto da vigência dos tratados internacionais agora, ou eu posso deixar para depois? Vocês que sabem. Pronto, vou terminar de explicar esse slide. O tamanho, mais ou menos? Eu acho que é quanto tempo, Zô? Porque agora são 9h33. Dá tempo. Dá mais ou menos... eu vou... Pronto. Esse tópico que apareceu agora na tela de vocês é o que eu vou falar agora. 5 a 10 minutos, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar agora. Na próxima aula eu pergunto e vou deixar isso à leitura para vocês lerem semana que vem sobre isso. Especificamente foquem nessa questão, né? E a gente dá uma repassada. Porque esse assunto é muito importante, entendeu? Muito importante. Então, a vigência... É melhor ver com calma, professor, na semana que vem, então. Porque se for ver parte dele agora nas pressas assim, não sei. Enfim. Eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro dar agora e, eventualmente, a gente retoma depois. Pronto, melhor, então. Tranquilo. Tá certo? Então, a vigência dos tratados internacionais no Brasil, segundo a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, STF. Essa posição, gente, ela foi firmada em 2008, a partir do voto vencedor do ministro Gilmar Mendes, numa causa que discutia a impossibilidade da prisão depositária infiel no Brasil. Porque os tratados internacionais, em regra, eles só permitem a prisão do depositário, aliás, a prisão por dívida, no caso de alimentos, não depositário infiel. Então, Gilmar Mendes, o voto vencedor dele foi o seguinte, de fato, de acordo com os tratados internacionais que o Brasil ratificou, não há mais prisão de depositário infiel, só é admissível a prisão do devedor de alimentos. E ali, Gilmar Mendes traçou que no Brasil haveriam 3 sistemas de vigência dos tratados. Primeiro, um tratado ele pode valer como norma constitucional. Quando é que o tratado vale como norma constitucional? Os tratados sobre direitos humanos aprovados nos termos da emenda constitucional 45 de 2004, ou seja, com quórum de emenda constitucional. 3/5 nas 2 casas, em 2 turnos. Só existe um tratado, gente, até hoje, que vale como norma constitucional, nesses termos, que é a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência.
O segundo sistema é norma supralegal. Norma supralegal é aquela que está abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional, que seriam os tratados sobre direitos humanos aprovados sem o quórum da emenda 45 de 2004. Por exemplo, todos os outros, fora a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, todos os outros, Pacto São José, né, Declaração Universal, todos esses. Os pactos de Nova York, todos esses. E, por último, como norma ordinária, né, que seria a legislação ordinária, que seria os tratados internacionais em geral sobre qualquer outro assunto que vocês imaginarem. Beleza, essa foi a decisão do Dr. Gilmar. Qual é a crítica que os autores fazem em relação a ela? A principal crítica é a seguinte: talvez vocês se lembrem que na Constituição, no artigo 5º, previa no Brasil 2 tipos de prisão. A prisão do devedor de alimentos e a prisão do depositário infiel. Estava na Constituição e estava também na legislação infraconstitucional, né? Estava lá no Código de Processo, acho que no Código Civil de 16 também, enfim. Aí, pessoal, notem o seguinte: como é que um tratado que, na visão de Gilmar Mendes, vale como norma supralegal? Sim, porque o Pacto São José da Costa Rica, ele vale como norma supralegal. O Pacto São José da Costa Rica e o Pacto dos Direitos Civis de Nova York é quem veda essa proibição de prisão depositária infiel. Veda não prevê, só prevê para alimentos, né? Então, como é que um tratado que vale como norma supralegal revogou um dispositivo do artigo 5º da Constituição? E Gilmar não explica isso. Ele não explica. Entendeu? Porque na decisão dele, seguindo a lógica que ele traça, o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto dos Direitos Civis de Nova York, vale como norma supralegal, porque eles não foram aprovados com quórum de emenda. Só que revoga uma previsão da prisão depositária infiel que era previsto lá na Constituição. Não explica, viu, gente? Eu li o voto de cabo a rabo, que nem diz o Matuto, e ele não dá explicação. É como se a prisão depositária infiel só estivesse prevista na legislação infraconstitucional. Então, perceba que essa decisão aqui, do Dr. Gilmar, só piorou o que já estava ruim. Então, esse é o problema. Raquel Santana está falando aqui que é o juízo de amparo. Eu vou até olhar, viu, Raquel? Eu vou até dar uma olhadinha lá na Constituição Espanhola. Pronto, eu vou até deixar aqui daqui a pouco. Deixa eu terminar. Agora eu vou terminar a aula já. E vou ali. Mas depois eu vou dar uma olhada, porque... Mas tem. Vou deixar aqui no gatilho para dar uma olhada daqui a pouco. Pronto, o que mais? E pronto, gente. Acho que por hoje a gente já deu. A gente viu assuntos muito importantes. Eu vou colocar o roteiro de leitura para vocês, se vocês deram uma olhada. Mausório fala muito bem sobre essa questão que eu discuti, e na próxima aula eu dou uma revisada também, dou uma repassada. Então... Professor. Pode falar. Antes de encerrar, eu, na verdade, estou em dúvida. Não sei se é hoje, se foi ontem ou se é amanhã, o seu aniversário. Mas gostaria foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Gostaria de manifestar, né, a nossa alegria, que o Senhor Deus possa lhe conceder muitos anos de vida, que o Senhor continue sendo uma pessoa produtiva, que sempre tem colaborado, né, com conhecimento, com crescimento acadêmico, né, também de toda a região. Então, que Deus lhe abençoe e fico feliz pela sua data natalícia. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos vocês. Eu agradeço pela lembrança, né? Eu já estou chegando naquela idade que a gente já não quer lembrar de quantos anos tem. Quando meu pai tinha a minha idade, eu achava que ele era um velho.
Mas eu agradeço muito a lembrança de vocês, né? E me sinto muito satisfeito de vocês terem lembrado com carinho, né? Meu aniversário foi ontem, né? Minha filha comemorou comigo no domingo, né? No Porque o resto da domingo eu semana vi. foi, né? A gente postou e ela inventa, já está nessa idade, né? De querer inventar tudo, isso é muito bom. Que aí já ela escolhe. Obrigado, gente. Que Deus abençoe todos nós. Agradeço a vocês pela lembrança e pelo carinho, né? Então, eu já estou naquela idade, eu já agradeço os parabéns, mas quero esquecer da idade, né? Tava até. Não, mas eu posso falar, eu tenho 43 já. 43. Que a gente Novo até demais, brinca, é um menino. depois que a gente termina a faculdade, vai ladeira abaixo, né? Depois que a gente termina a faculdade. Eu comecei na SES há 21 anos atrás. Eu tinha 21 e ia fazer 22, né? Quando eu comecei. Aí eu já estou há 21 anos. Então é isso, gente. Obrigado, agradeço de coração. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, mais tarde eu coloco, viu? Mais tarde eu coloco o vídeo. Daqui a pouco eu vou deixar ele gravar